Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Bom, foi noticiado que o Bolsonaro passou mal no evento em Goiás e, inclusive, vai submeter a exames. Vamos dar uma olhadinha no que está dizendo a mídia a esse respeito. O Bolsonaro passa mal, cancela a agenda em Goiás e volta a Brasília. Desde o evento do Adela em 2018, o ex-presidente passou por diversas cirurgias, diz aqui a matéria da Veja. O ex-presidente precisou cancelar a agenda de compromisso em Goiás nesta sexta-feira 20 por questões de saúde, segundo o comunicado do prefeito de Anápolis, Márcio Correia, que também é do Partido Liberal, publicado no Instagram. Segundo interlocutores, o ex-presidente teve uma pequena indisposição. O Bolsonaro estava desde quinta-feira 19 com aliados e apoiadores no estado, em Goiás, portanto. Em Goiânia, o ex-chefe do Poder Executivo Federal recebeu o título de comendador da Agrovem, primeira feira agropecuária da capital goiana. Goiás, quem é de Goiás aí? Estado de gente realmente que joga duro aí na labuta, hein? Um abraço para vocês de Goiás. Mais à tarde, já em Aparecida de Goiânia, o capitão da reserva recebeu o título de cidadão daquela cidade. Ao discursar, informou aos presentes que tem passado mal com frequência. Disse ele: eu vomito umas 10 vezes por dia. Em um culto na Assembleia de Deus, Ministério Fama, um pastor disse que Bolsonaro estava com a saúde abalada e muito abatido fisicamente antes de começar uma oração pela vida do ex-presidente. Na manhã da sexta-feira, Bolsonaro tomou café da manhã e tirou foto com apoiadores. Depois ele seguiu para um frigorífico. A expectativa era receber o título de cidadão honorário de Anápolis, o que será remarcado. Bom, quando seguiu então para esse frigorífico, passou mal. Nesse ano, o ex-presidente passou por uma cirurgia para desobstruir o intestino, isso aí nós já sabemos e tudo mais. Bom, situação complicada, pessoal. Situação complicada essa. Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, vocês viram, né? Alexandre de Moraes está começando a mandar investigar juízes que pensam e decidem diferente dele. Nós estamos entrando num momento muito complicado da nação, pessoal. Muito complicado da nação. É preciso que nós estejamos atentos a isso, muito atentos a isso. Olha a matéria do Metrópole, ainda em relação ao problema de saúde do Jair Messias. Diz aqui o Igor Gadelha: o que motivou a indisposição de Bolsonaro em Goiânia? Ex-presidente Jair Bolsonaro encerrou a agenda em Goiânia antes do previsto e retornou a Brasília na sexta-feira, dizendo-se indisposto. Bom, decidiu retornar para Brasília de uma viagem à cidade de Goiás antes do previsto, nessa sexta-feira, porque estava indisposto de saúde. Segundo aliados, Bolsonaro já chegou com febre a Goiânia na quinta-feira 19. Além disso, reclamou de enjoo decorrente dos remédios que toma após as cirurgias no intestino. A conversa de Bolsonaro com Ronaldo Caiado, um dos compromissos do ex-presidente na capital goiana, foi uma reunião com o governador Ronaldo Caiado na manhã da quinta, os abutres, né? Estão torcendo aí pelo declínio da saúde do Bolsonaro, com certeza. Bolsonaro estava acompanhado do deputado federal Gustavo Gaia e do senador Wilder Moraes, mas chegou a conversar sós com Caiado nos 10 minutos finais do encontro. De acordo com aliados de ambos, Bolsonaro e Caiado conversaram sobre pautas nacionais e sobre como unir a direita nas eleições de 2026, quando o governador pretende concorrer à presidência, no caso o Ronaldo Caiado. Muito cacique para pouco índio. Muito cacique para pouco índio. Vamos agora ouvir um informe aqui. Segundo matéria do Burrol, Bolsonaro se consultará com o médico que fez sua última operação. Sempre lembrando, quando nós ouvimos aqui CNN Brasil, Burrol, essas anomalias da mídia, nós ouvimos para fazer uma, vamos dizer assim, uma engenharia reversa. Nós ouvimos para demonstrar as entranhas das narrativas tortas que eles fazem. Vamos ouvir um pouco disso aqui e ver o que a gente aproveita para nós desmistificarmos isso aqui. Política aqui no UOL News, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal. Ele estava numa agenda em Goiás, cancelou uma série de compromissos que ele tinha por lá e voltou para Brasília, sentiu um mal-estar. O prefeito de Anápolis anunciou o cancelamento da agenda do ex-presidente nas redes. Segundo a apuração do UOL,
Bolsonaro deve ir para casa em Brasília e já teria aí manifestado alguma melhora depois de tomar remédios. Ele iria receber lá em Anápolis o diploma de honra ao mérito do prefeito da cidade, Márcio Correia. O ex-presidente vai ser examinado amanhã pelo médico que o operou há 2 meses, fez aquela operação bastante extensa. Operação ainda, né, é o médico Cláudio Birolini que o operou. Foi uma operação bastante extensa, ainda em decorrência da facada que o ex-presidente tomou na campanha. Olha, o UOL admitindo, hein? De 2018. Agora, lá ainda em Goiás, durante um evento, o ex-presidente deu algumas declarações e é interessante da gente ouvir o que ele disse para depois a gente analisar. Vamos lá. Vomito 10 vezes por dia, talvez. Enquanto falava, soluçando. E o próprio soluço, já se disse, inclusive o próprio paciente e os médicos, é decorrência também do fator Adélio. Eu sempre falo assim, né? O fator Adélio. Olha, pessoal, isso mostra, né, de fato, como o Bolsonaro tem lá os defeitos dele, mas é completamente o contrário do que essa gente disse e fez. Bolsonaro, depois de tudo que passou, eu me lembro, no ato da diplomação, a famigerada Rosa Weber, então ministra do Supremo Tribunal Federal, teve a pachorra, num ato desrespeitoso, de dar-lhe uma cópia da Constituição em mãos no dia em que ele foi diplomado presidente da República. Eu teria já passado um passa-moleque nela, para ela deixar de ser moleca ali. Porque ela foi desrespeitosa, ela estava dizendo que ele iria atentar contra a Constituição. E depois restou comprovado quem atentou quem estava planejando e executar contra a Constituição. Não é? Quer dizer, tudo que se passou, o sujeito passou pelo que passou em decorrência do fator Adélio, e ele foi extremamente democrático. Ele não... Vocês imaginem, nós estamos vivendo há 2 anos e meio em torno da tal da narrativa, todo o Estado brasileiro, todo o judiciário brasileiro, a cúpula, notadamente, a cúpula do Ministério Público, né, a PGR, tem 2 anos e meio que giram em torno, só trabalham gastando dinheiro público em relação a essa tara do dia 8 e da minuta de não sei o que. Você imagina esse homem, ele foi agredido dessa forma pelo Adélio, e o que é que ele fez quando ele assumiu? Ele montou uma equipe de um núcleo duro de ministros para tocar o Brasil para frente. E fez assim. É um homem tão tolo, Bolsonaro, que até hoje a Polícia Federal não chegou realmente a uma conclusão razoável sobre quem estava por trás do Adélio. Um tolo, propriamente dito. Outros diriam, homem bom. Mas de bondade também, o andar de baixo está cheio. Talvez dessa primeira daqui a pouco. Então, nós voltamos a admirar nossa bandeira, a cantar nacional, a falar em família, a falar em Deus, a falar em inocência que é na sala de aula. E uma coisa que o pessoal achava que ia estar aí assim como o sol nasce todo dia, a questão da liberdade. Vocês acompanham agora o trabalho do atual governo para não censurar. Ele vai dizer o que você pode e não pode falar nas mídias sociais. Mais fake news que uma imprensa tradicional faz é impossível. Ao nos calar, eles vão arrumar as eleições do ano que vem para os interesses deles e não o interesse da maioria do povo brasileiro. Mas o que nós temos que fazer? É não desistir. A pior coisa que pode acontecer é jogar toalha. É falar ninguém vai resolver nada. Outro movimento da Paulista é outro sim. Passamos décadas de joelhos, décadas aceitando a esquerda crescer, ocupar cadeiras vazias e chegar onde chegou, aparelhando não é apenas universidades, aparelhando todo o governo brasileiro. Dá para mudar? Dá para mudar. O que eu tenho dito? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. O pessoal fala muito em Bukele. O Bukele, quando ele foi para as eleições legislativa, que lá é descasado executivo, ele falou, me dê 60%, quero mais 70%. Ele mudou, Salvador.
Quem está aqui com a gente para analisar a fala do ex-presidente é o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Beto Vasques. Beto, boa tarde, obrigado. É um negócio sério. O professor de Sociologia da USP vai elucidar sobre a saúde do presidente, sobre essas falas políticas do presidente. Pessoal, bastante preocupante o quadro de saúde do Bolsonaro. Nós todos estamos só, pelo menos a maioria da população que é de bem e tem empatia pelo presidente e é conservadora, torce para que o presidente se restabeleça. Mas nós sabemos que é preocupante o quadro de saúde e todo o entorno do presidente. Eu digo, esse contexto só trabalha contra a saúde do presidente. Vocês imaginem. Então, mas bom, Deus é maior do que tudo isso, não é verdade? Vamos em frente, Dê seu like, inscreva-se, compartilhe.